ferramentas para o profissional de saúde, o médico, o psicólogo, o odontólogo, para que ele adquira autoconfiança e possa, assim, se utilizar melhor da hipnose clínica no site terapêutico. Antes, nós devemos ter uma consciência de quais são os principais níveis do estado alterado de consciência. O primeiro deles é o pinoidal. Então, o relaxamento, quando a pessoa fecha os olhos, automaticamente a região occipital fica liberada de processar a visão, os neurônios ficam liberados do trabalho normal e a mente, o cidadão, ele entra num estado de alucinação interna. É muito difícil a pessoa controlar os próprios pensamentos no momento que ela fecha os olhos. A mente começa a divagar. Se os olhos começarem com o movimento REM, que é Rapid Eye Movements, a pessoa já está alterando, entrando no estado hipnoidal. Na sequência, nós podemos induzir o transe leve, que é o relaxamento muscular, dissociação, ressignificação, catalepsia flácida das pálpebras, início da catalepsia flácida corporal e imobilização dos músculos faciais. A dissociação é o cidadão no estado alterado e você fala para ele, olha, você está numa cachoeira, é um local muito bonito, e ele consegue, naquele momento, imaginar a cachoeira de uma forma tão real que até a região occipital reage, como se estivesse realmente vendo uma cachoeira. A ressignificação é a modificação do estado emocional dele diante de alguma situação que possa estar incomodando ou gerando angústia. Catalepsia flácida das pálpebras é o movimento Right Eyes, movimento mais rápido ainda, e o início da catalepsia flácida corporal, que é o corpo ficar molinho. A imobilização dos músculos faciais é interessante, porque nesse momento você pode ver quem é destro e quem é canhoto. Porque o destro, ele tem a fala controlada pelo lado esquerdo, tá? A região de Broca e Wernicke, então a boca dele cai primeiro desse lado. Já o canhoto mesmo, cai desse lado. Você olha para ele, o músculo fica da face parado, e esse lado cai como se tivesse tido a vítima de AVC, né? Fica caidinho. Okay? Transe médio, catalepsia flácida generalizada, o corpo inteiro, alucinação sensorial, você pode dizer, está muito quente, ele começa a suar. Analgesia, que é um pouco antes da anestesia, que é a pouca sensibilidade, a dor. Hipermnésia. Esse fenômeno de hipermnésia, muitas vezes as pessoas confundem com aquela famosa regressão. A hipermnésia é uma condição da pessoa se lembrar de fatos que ainda estão na mente, lógico, evidente, mas que estão muito esquecidos. E a pessoa vai lembrar dos primeiros passos, do primeiro aniversário, da relação com o pai, com a mãe, da sala de aula, etc. Transe profundo, estado alterado de consciência profundo, alucinações complexas. Interessante, você pode fazer alucinação positiva e negativa. Você pode provocar o cidadão para que ele veja alguma coisa ou para que ele não veja alguma coisa. Subtraindo assim. A alucinação pode ser sensorial, tato, visão, olfato, etc. Tem alguns fenômenos associados a isso aqui que todo mundo já ouviu falar. Feche os olhos, imagine um cheiro de rosas no ambiente. Isso é uma alucinação sensorial e é conseguida nesse quarto nível. Anestesia geral. Ele fez mais de 3.000 cirurgias de amputação sem usar uma gota de anestesia, até porque não tinha. Por isso que tem um hospital com o nome dele em Bengala. Todas as sugestões pós-hipnóticas. Você pode fazer uma âncora no cidadão e para que ele volte àquele estado de calma e tranquilidade, se tocar em alguma parte do corpo. Isso é muito bom também para quem está estudando vestibular. Tá? Tocando no dedo mindinho, você vai lembrar de detalhes, etc. Catalepsia rígida corporal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco com mais tranquilidade. E ciclo sinal, que é a ancoragem. Já nesse estado, que eu sou sonambúlico, somente 10% da população o atinge. Mas esse 10% o atinge imediatamente. É até complicado
complicado quando o hipnólogo está lidando com uma grande plateia, e quando ele pede para que as pessoas façam alguns passos, e sempre tem alguém que entra nesse estado quase imediatamente. Mas significa que só esses 10% possam chegar nesse estado. O restante da população também. Só não é hipnotizável a pessoa que tem déficit cognitivo. O burro não é hipnotizável. Não é o ignorante. O ignorante é o que não tem conhecimento. O cidadão de déficit cognitivo não consegue processar o raciocínio. Não tem como ser hipnotizado. A outra personalidade que não é hipnotizável, ele que não quer. Eu me lembro, inclusive, que num congresso como esse, alguns anos atrás, não sei se o doutor estava presente, o Francisco Quadros, eu estava fazendo uma indução e uma pessoa falou assim na plateia: você não me hipnotiza? E eu falei: é uma disputa? Ela: a senhora ganhou. Não há porquê, como o doutor Aurélio falou, você perder um segundo do seu tempo com quem não queira tirar proveito disso. Agora, aquele que quer, pode realmente aproveitar, a palavra é um pouco forte, mas as maravilhas que a hipnose pode produzir no ser humano. Ok? A intenção, eu vou repetir, dessa palestra é dar autoconfiança ao profissional de saúde. Muitas pessoas deixaram a hipnose por falta disso. Eu vou dizer duas. Vou dizer duas pessoas que deixaram a hipnose por causa disso. E são dois desconhecidos do universo de saúde. Primeiro é um cara que escreveu 23 volumes. Só tem uma cura. Uma cura em 23 volumes. E foi sobre hipnose. Ele largou a hipnose porque ele não tinha a voz do hipnose. Ele não tinha um tom de voz. No final da vida voltou, até escreveu alguns artigos. O segundo cara, desse eu sou fã. O discípulo dele brigou com ele. É um tal de Carl Gustav Jung. Jung estava precisando de uma grana, ele estava com um parente doente. Aí alugou um segundo andar em cima de uma loja de Ferrari de Viena para dar um curso de hipnose. Queria fazer uma graninha. Então, 20 e poucos alunos, todo mundo sentado. Carl Gustav Jung começa. Primeira aula, primeiro minuto. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Na frente tinha uma senhora da sociedade vienense que estava com uma muletinha. Ela botou a muletinha do lado para assistir a aula. Quando ele falou: quero que você feche os olhos, a mulher jogou as muletas para cima e gritou: estou curada, doutor! Desceu a escadaria, saiu correndo pela praça. Jung chegou na janela, olhou a mulher correndo pela praça, sem se virar para a turma. Pode pegar o dinheiro segunda-feira comigo, porque aquilo que eu não sei explicar e não sei controlar, jamais poderia ensinar. Eram outros tempos. De lá para cá, a hipnose avançou tanto que nós tivemos um personagem no Brasil que dedicou 36 meses, 14 horas por dia, para escrever o mais completo compêndio de hipnose já publicado em língua brasileira. E, para nossa sorte, está sentado aqui hoje, na penúltima fila, e vai estar palestrando às 13 horas e 30 minutos. A hipnose evoluiu tanto que eu posso andar por essa sala e tocar o grande mestre Paulo Paixão, que está sentado na última cadeira. E a hipnose evoluiu tanto que ontem o CRP lotou para assistir uma palestra sobre hipnose. Então a hipnose evoluiu muito. Por isso eu tenho muito prazer em estar aqui com os senhores hoje, falando com tranquilidade de um fenômeno que pode ser utilizado para completar a saúde humana. Se alguém quiser me ajudar, Jorge. Cá, Jorge. Vem cá. Não, Jorge, eu gosto de Jorge. Jorge estava um dia numa palestra nossa, e hoje ele é membro, psicólogo, trabalha com hipnose clínica, está no instituto. Só uma demonstração rápida, utilizando o Jorge. Olha aqui embaixo mesmo. Pede para o Renan, então, filmar. Renan, é para você filmar. Convocado, né? Só uma edição rápida, tá? Só com os olhos só. Junto perto para mim, por favor. Vira de frente para mim, por favor. Isso, junto aqui. Tá? Sim, junto perto mais um pouquinho. Isso.
Olha os meus olhos, só isso, mais nada. Na contagem de 3, você vai voltar esse ambiente calmo, tranquilo e sereno. Que você é inteligente, capaz, a sua saúde é absolutamente restabelecida, equilibrada. Seu sistema imunológico. Em 1, 2, 3. Entendeu? Vamos começar assim daqui a pouco, depois a gente faz. Tá bom? Vai lá, depois a gente faz. Obrigado. George é sujeito nível 5. Isso dá a ele uma condição que eu gostaria de ter. Se ele quiser ser o cara mais saudável desse mundo, ele será. No entanto, se o contrário desejar, também será verdade. Como é que eu sei que ele é bom sujeito? Na palestra que eu estava dando. Responde, por favor. Ah, não é por isso. Não é por isso. Eu estava dando a palestra, eu estava começando a indução e ele sentado na última cadeira e estou no transe. E tem um trabalhinho no dia, né? Que sorte. Só as pessoas muito inteligentes, focais, são capazes de uma indução tão rápida. Agora, o que eu vou passar para os senhores é uma condição dos senhores irem treinando de maneira tranquila e irem adquirindo autoconfiança para praticar a hipnose. Um primeiro teste de suscetibilidade bom é o barco. Como é que o senhor deve fazer? O senhor deve pedir para a pessoa ficar em pé, parado, com os pés juntos. Se alguém quiser fazer, se alguém quiser levantar, tem mistério nenhum. Só pedir para a pessoa ficar com os pés parados e você ir falando. Você está no barco, está em cima de um convés, o barco sobe na onda, o barco desce na onda e a pessoa começa a balançar. Ela balançar para frente e para trás não é difícil. Você vai ter que dizer, o barco também está tornando. Aí, se a pessoa balançar para a direita e para a esquerda, significa que a pessoa é um bom sujeito hipnótico. E daí você pode dar prosseguimento. Um outro bom teste são os dedos que grudam. Esse é facílimo. Gostaria que vocês, por favor, fizessem. A mão, com os dedos abertos, assim. Mantenha aberto. Imagine um ponto no meio. No meio. E podem perceber que os dedos vão juntando. Como se fosse uma força magnética, vão juntando, mas o importante não é o dedo, gente. O importante é que quando o dedo se tocar, vai fechar os olhos, inspirar fundo, relaxar e sentir um bem-estar. Seu sistema endócrino produzindo endorfinas, se sentindo bem, calmo, tranquilo, quando os dedos se tocarem. Em 1, 2, 3, abrindo os olhos, relaxando, voltando nesse ambiente. Não é nada violento, não é nada forçado. Pega o seu paciente, tanto na clínica de odontologia, ou no site terapêutico, do psicólogo, ou mesmo no atendimento médico, você pode pedir a pessoa para fazer isso, para você ir sentindo que a pessoa é ou não um bom sujeito hipnótico. Outro bom teste. Esse é interessante, esse eu gosto. Esse eu gosto porque esse mexe com uma alucinação sensorial. Para esse, eu gostaria que os senhores todos participassem comigo. Gostaria que os senhores simplesmente fechassem os olhos. Só isso, mais nada. Feche os olhos. Quem está com o telefone no vibracal, pode até desligar para ele não tremer durante a nossa indução. É rápida, mas muito interessante. Imagina os senhores que estão sentados numa sala grande, antiga, numa casa circular, onde o piso de tábua corrida, antiga, numa mesa grande, uma mesa de madeira, uma cadeira grande, e na sua frente tem alguns talheres de
prata envelhecida, um prato, uma faca, um garfo. E os senhores sentados naquela mesa, naquela grande sala, percebem o ruído dos passos de uma pessoa que adentra a grande sala. Essa pessoa tem nas mãos uma bandeja também de prata, pesada, envelhecida, e coloca essa pesada bandeja na mesa, que chega até a fazer algum ruído. Nessa bandeja nós temos algumas frutas, banana, maçã, abacaxi, manga, mas uma fruta que chama a atenção especial. É um limão. É um limão verde, com gotículas d'água sobre a casca, o que deve significar que ele acabou de sair da geladeira. Você pega esse limão com a mão, sente que ele está gelado, pega a faca e vai cortar o limão ao meio. E você percebe que a faca está sem corte. E ela não corta perfeitamente o limão, ela estoura os alvéolos do limão, e o sumo do limão se esparrama na mesa. E você pega metade do limão, já com suco espalhado na mão, e espreme com força. E leva a mão acima do rosto, molhando a sua boca com o sumo gelado desse limão. Em 1, 2, 3. Todos aqui comigo. A pergunta é muito simples. Quem não salivou? A senhora não salivou. 2 pessoas, 4 pessoas. Devo crer então que a maioria salivou. Em que momento eu disse salive? Em que momento eu disse sistema endócrino, por favor, produza saliva? Não disse. Espera um pouquinho. Então, com o poder da imaginação, eu posso fazer com que o meu sistema endócrino produza saliva? Deve ser possível que outras substâncias também possam ser produzidas. Lógico que o conhecimento prévio, que é um limão, ajuda bastante. Ok? Outro teste de suscetibilidade é muito utilizado por hipnólogos, é o termo correto, para quem faz hipnose de palco, né? É muito utilizado por eles. Eles querem chamar à frente os melhores sujeitos hipnóticos. Então eles pedem para as pessoas, quem quiser fazer, pegue as mãos assim, façam assim, isso sim, force contra a cabeça, isso. Forçando contra a cabeça, 1, forçando, 2, 3, a mão vai ficar presa na testa a partir desse momento. Você pode tentar libertar a sua mão, mas você não vai conseguir. Eu quero que vocês tentem soltar a mão a partir de agora. E quem tiver dificuldade, levante a mão para o alto. Quem tiver dificuldade, levante a mão para o alto. Quem tiver dificuldade, levante a mão para o alto. Quem tiver dificuldade de soltar as mãos, levante a mão alto para eu ver quem está com dificuldade. Por favor, quem está com dificuldade, quem está com dificuldade até de levantar, porque senão algumas pessoas não conseguem levantar. Vou libertar a partir de agora, na contagem de 3. 1, 2, 3, soltou! Todo mundo, soltou! Isso aí. Tranquilo, calmo, sem estresse. Ótimo teste para você saber se a pessoa é um bom sujeito hipnótico. Aquele que não conseguiu não deve ficar triste. Aquele que não tentou não deve ficar triste. Não significa que não tem a capacidade. Não quis, não estava pensando nisso. É óbvio que a pessoa, para poder entrar no estado alterado, tem que estar focal naquele assunto. Se eu peço para você pensar numa bicicleta e você pensa em Fórmula 1, o resultado não vai ser o mesmo. Só isso. Mas esse teste não é para provar capacidade de ninguém. É para auxiliar o profissional de saúde a se relacionar com o seu paciente. Braço estendido. O professor Francisco Quadros fez agora há pouco, aqui mais ou menos parecido. Você pede a pessoa para ficar com as mãos à frente. Por favor, as mãos à frente, por favor, quem quiser fazer, as mãos à frente. E o braço esquerdo, nesse momento, eu estou amarrando em cada um de vocês um balão de gás. E o braço esquerdo
começa, nesse momento, a ficar mais leve, mais leve, mais leve, e vai sendo puxado para cima, para cima, para cima. Enquanto o braço direito fica pesado e começa a descer, e o braço esquerdo subindo, 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 até o ponto mais alto, quando você inspira, relaxa, solta os braços e aproveita a sensação boa que isso dá, a produção de endorfina, e você vai se sentindo bem e bem melhor, porque tudo que você vê, ouve e fala está guardado em sua mente e facilmente poderá ser recuperado. O braço estendido pode ser feito também com o cidadão sentado, com as mãos apoiadas, como o doutor Francisco Pato fez agora há pouco aqui. O efeito é o mesmo. A diferença é que você não vai poder fazer o braço baixar mais do que a perna, então faça só de levantar. Mão na face. Esse é ótimo. Esse é excelente. Se você está sentindo alguma dificuldade, alguma insegurança, faça esse teste. A mão junta, assim, como está na primeira figura, que vai ser agora, um momento só, aí, não está aí. Escolha um ponto na mão e foque na mão. Foque na mão. Você vai perceber que os dedos começam a se separar, como se tivesse um cordãozinho amarrado no dedo indicador e outro no dedo mínimo. Eles vão sendo puxados e puxados, separando, 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 separando. Foco, 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 atenção total no ponto, e os dedos vão separando, 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 separando. Aquele que já separou, fecha os olhos e relaxa, separando, separando. Vou contar até 3, vamos inspirar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Todo mundo voltando ao estado normal, com calma, com tranquilidade. Quem tiver alguma dificuldade, todo mundo tranquilo, calmo. O segredo desse teste não está na mão. Não está na mão. O segredo desse teste está no olho. Você tem que olhar para o olho da pessoa. Se ele ficar assim, piscando, esqueça. Esqueça. O sujeito focal vai ficar assim. Vai parar de piscar. Porque você não pode dizer isso antes para ele. Observe o olho dele. Esqueça, a mão vai abrir. A mão não é o mais importante. O importante é o olho. Você saber se é um sujeito focal. Ok? Fixação do olhar. O ponto. Estresse sensorial. A primeira e mais famosa técnica de hipnose, a que eu usei aqui agora, o olho. Por isso, o reloginho, a vela, é o estresse da região occipital, que é responsável por 25%. Aí já está quase chegando no final. Você já fez todos os testes, você pode fazer o efeito da catalepsia rígida, que é você fazer o sujeito ficar absolutamente rígido, como uma tábua, tá? Ele já vai estar numa indução profunda e você dá os comandos, as sugestões que você quer para ele. Você tem boa memória, sua saúde está restabelecida, você vai sair daqui sentindo melhor e a cada dia vai acordar melhor. Okay? Sugestão pós-hipnótica. Pêndulo nada mais é do que uma variação, tá, da fixação do olhar, que é o estresse sensorial da visão. E para terminar, a mão na parede é pouco utilizado, porque depende de uma estrutura. Mas a mão na parede também é excelente para você começar uma indução com o sujeito. Você pede o sujeito para que ele se incline sobre a mão. Olha, só esse efeito aqui, da pressão do corpo sobre a mão já vai ficar rígida. E você, sua mão está ficando colada na parede, está ficando pesada, grudada, ele não vai conseguir tirar a mão da parede. A partir daí você relaxa o cidadão, bota ele sentado e começa a indução propriamente dita do consultório. Braços estendidos à frente, ao contrário do texto, com a mão colada, se faz com que o cidadão... Vamos fazer melhor que isso, vamos fechar a mão assim, por favor. Fechar a mão assim, isso. Aperta a mão, gruda a mão, gruda, isso. Nesse momento, qualquer substância química pode ser produzida, e está sendo produzida cola. Em vez de suor, é cola que está sendo produzida na sua mão. E a sua mão começa a juntar agora uma pressão externa muito forte. 1, fechado. 2, fechado. 3, absolutamente fechado. E eu quero que você tente separar as mãos, embora você não vá conseguir, porque a partir de agora as suas mãos estão grudadas. Quero que você tente separar suas mãos,
As pessoas que tiverem dificuldade, levanta a mão para o alto. Quem tiver dificuldade de separar a mão, levanta a mão para o alto. Quem tiver dificuldade, levanta a mão para o alto. Tem gente que tem dificuldade de levantar o braço, é normal. Então, na contagem de 3. 1, 2, 3. Separando. Tranquilo, calmo. Tem alguém ainda com problema? Ok, não se preocupe. Que hora passa o ano para você pegar a casa? Respira fundo. Feliz é aquele que tem um estágio como esse, porque todos nós estamos imersos na grande ilusão, que é de pensar que somos donos do nosso próprio destino. Caneta na mão é fácil, você mão para segurar a caneta, vai relaxando, quando a caneta cair no chão, quando o barulho da caneta chegar aos ouvidos, a pessoa entra numa missão profunda. Tá? Nosso tempo está esgotado, eu sempre conto essa história, a gente termina a palestra rápida, fechinho, 2 minutos. Um dia, sentado no deserto, estava Krishna. Krishna, assim como Maomé, Buda, Jesus, é Deus. E ele sentado no deserto. Na frente dele estava um devoto. E o devoto se aproxima do Senhor, seu Deus, para aprender alguma coisa. E o devoto perguntou a Krishna: Krishna, o que é Maya? Olha, nós sabemos o que é Maya. Maya é esse universo que nós estamos inseridos. É o universo da ilusão, da mentira, do desejo. Desejo imaterial que nunca vai ser completado por nada físico, porque tudo que existe é material. Mas o meu desejo é imaterial, já dizia Platão. É um mundo que nós vivemos cheias de ondas altas, frequency, de coisas que acontecem à nossa volta, nós não vemos, porque nossa visão só vai de 450 a 750 nanômetros. Krishna olhou para o devoto e falou o seguinte: rapaz, é muito complicado para te ensinar isso. E em 2008 vai ter gente com dificuldade de entender isso. Olha só, vai pegar um pouco d'água para mim, que eu estou com sede. O devoto levanta, meio apavorado, e andando pelo deserto, vai pensando: como é que pode isso? Eu faço uma pergunta para o Senhor, meu Deus, e ele não me dá uma resposta. Como é que eu posso evoluir ele, que eu sou devoto, não me ensina o que eu quero aprender? Ele sai aborrecido espiritualmente, se é pelo deserto, até que chega na beirada de um rio. Coisa chata isso. Pega um potinho e vai pegar água. Quando ele mete o potinho na água, ele olha do outro lado, lavando a roupa, dentro d'água, e as vestes dela, molhadas, estavam coladas. Então, assim, imagine uma mulher com um corpo tortuoso, com as vestes coladas. Aquilo o animou. Ele largou o potinho, atravessou o rio, chegou perto da mulher, começou a conversar, começou a se namorar, se casou com ela, teve vários filhos, o pai dela morreu, ele herdou o estaleiro, começou a construir barco, junto com os filhos e os cunhados, construiu um grande estaleiro, ficou muito rico, comprou uma ilha, e aos 95 anos de idade, um barco cheio de gente vai visitar a ilha. No meio do Oceano Índico, uma tempestade, às 2 horas da manhã, um raio bate no barco, no mastro principal, separa o barco em 2 pedaços, todo mundo morre, menos ele. Ele fica agarrado num pedaço de madeira que sobrou do navio, com as unhas cravadas, sendo jogado na terra. De quando em vez um raio iluminava, ele percebia que o destino dele estava selado. Em determinado momento, não conseguindo mais aguentar, solta a madeira. Quando ele solta a madeira, ele lembra e tenta gritar: Cristo! Não consegue. A água invade a boca e ele afunda no escuro oceano Índico. Abre os olhos. Está sentado no deserto, diante de Cristo. Cristo olha para ele nos olhos, ele olha para Cristo: que é isso? Cadê minha mulher, meus filhos, meus barcos, minha ilha? Cadê meu genro, meu pai? Cadê minha vida? Cristo olha para ele e fala assim: tudo maia, fosse minha água. Moral da história: dele nós viemos, para ele nós voltaremos. Esse intervalo é mais. É mais.